Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, caras e coroas, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. E no episódio de hoje, cara, eu meio que tenho um tema, né? Meio que tenho um tema. Cara, eu vi, né? Eu tô me arrumando aqui pra trabalhar, então você deve ter ouvido um barulho da minha camisa passando sobre minhas orelhas. Eu vi um vídeo agora, né? E acabei até compartilhando ele lá no Twitter. Achei fantástico, sabe? Fantástico porque eu tive uma ideia. O vídeo era bem simples, era um cara construindo uma casa da árvore com bastante técnica. O cara tem muito conhecimento ali de, sei lá, construção civil. Não sei qual é o nome que se dá pra isso. Sabe, eu nem sei o nome que se dá. E o cara tem maior habilidade pra isso. Estou passando meu desodorante, porque o Rio de Janeiro tá quente pra caralho. Então vambora. Caras, eu fiquei maravilhado, porque eu achei assim, pô, o cara, primeiro, o cara constrói bem pra caramba, não tem o que dizer. Ele constrói muito bem a casa, fica até confortável. Fica mais confortável que muita casa por aí, que muita gente tem, né? E parece um bom lugar pra viver. Parece um lugar legal pra viver. Tu olha assim e fala assim, caraca, eu viveria ali, cara. Só uma casa no mato, é, uma casa da árvore no mato, sozinho, isolado, um clima mais ou menos agradável, né? Um espaço bem bacana para ele viver, sozinho, isolado de tudo, de todos, sem problema de nada, sem precisar pegar ônibus, estresse, trabalho, fazer dinheiro, nada, nada. Uma vida completamente diferente da que a gente tem, né? De sonhos, de ambições, de querer construir, de querer fazer, de querer acontecer. Uma vida extremamente simples. E isso me fez refletir, né? Entre muitas outras coisas, me fez refletir principalmente em tipo, cara, por que isso não é replicado em larga escala? Tipo, todo mundo fazer isso. Por que todo mundo não faz isso? Por que a gente vive aí nessa agonia? Aí eu pensei, e aí eu fui lá no chat GPT, né? Então se tiver algum cálculo errado, culpa no chat GPT, não a mim. Eu já admito a minha burrice logo de cara. O chat GPT que diz que ele é foda, inteligentão, e na verdade não é bosta nenhuma, né? Ou ele é. Mas digamos assim, aí eu perguntei pro chat GPT, se todo mundo tivesse uma área bacana para viver, uma área de terra, né? Habitável para viver, não pode ser na água. Mas se todo mundo tivesse uma área igualmente, um quadrado igual, né? Qual seria o tamanho desse quadrado? Eu disse todo mundo mesmo. Primeiro eu perguntei quantas pessoas tem no mundo. Ele falou 8 bilhões e 300 mil pessoas. Quase 9 bilhões de pessoas. É gente pra caramba. Entendeu? Eu perguntei se cada um tivesse um quadrado desse para viver. Sabe? Um quadrado igual, sem diferença nenhuma, de tamanho entre um e outro. Lógico que cada área vai ser um lugar. Às vezes vai ter gente que vai morar no deserto, outro vai morar na geleira, sabe? É só um exercício, não é para você se apegar tanto a usabilidade da coisa. Seria esse o termo correto? Não sei. Também não sou tão inteligente assim, gente. Mas segue o raciocínio aqui comigo. Cara, ele disse 8 bilhões e não sei quantos de pessoas. A área, resumindo, daria 140 e tantos, uns cento e poucos mil metros quadrados, equivalente a 2,5 campos de futebol. Não sei se está certo esse cálculo, se está correto. A minha dislexia faz eu atropelar as palavras, tá? Então me desculpe se sair algo atropelado aí. Minha dicção é atrapalhada pela dislexia. Que eu não sei se eu tenho, mas eu tenho fortíssimos indícios que eu tenho, porque isso é uma coisa que sempre me acompanhou, de atropelar a palavra, atropelar na hora da escrita, atropelar falando. Sempre me acompanhou. Bem, principalmente quando eu tô raciocinando assim, né? Fazendo esse raciocínio fluido. E agora voltando lá. Pô, 2,5 campos a cada ser humano da Terra.
é um espaço muito grande, né? Hoje a sua casa não tem isso. A minha casa não tem isso. Se juntarmos as nossas casas, não vai ter isso. Se juntarmos um quarteirão inteiro, não vai ser isso. Então você vê que a gente vive com muito menos até do que poderia viver. Porque teoricamente isso seria possível. É lógico que até o próprio ChatGPT ele reforça que isso seria uma ideia utópica, né? Eu falei assim, é uma experiência utópica, porque lógico que ninguém vai respeitar a área de ninguém, vai querer todo mundo um tomar a área do outro, vai ser uma merda. Mas na utopia, né? Eu tô penteando meus cabelos, se vocês ouvirem mais barulhos é isso aí, né? Porque como eu falei, estava me arrumando para trabalhar. Na utopia, seria, pô, seria uma liberdade, seria expandir horizontes para cada um. E aí cada um viver com o que sabe. Se você sabe caçar, caça. Se você sabe pescar, pesca. Ah, mas eu caí no quadrado que é um deserto e não tem nada. Eu sei. É por isso que a experiência é utópica. Porque não dá para dividir isso para todo mundo. E também eu não sei se tem como fazer um cálculo tão correto assim de áreas habitáveis. Mas se tivesse, né, um cálculo possível para áreas habitáveis com precisão, eu tentaria fazer uma experiência de botar todo mundo o mais próximo possível da área que já mora, para não ter uma diferença cultural, climática, nem nada muito grande, sabe? Lógico que não seria exatamente possível, né? Isso é tudo uma utopia mesmo, né? Como ele disse, o ChatGPT. E vamos lá. Cara, a minha experiência seria cada um viver sozinho nessa área e viver daquilo que sabe. Se eu sei pescar, eu vou lá pescar, se tiver um mar. Se eu sei caçar, eu vou lá caçar, se tiver uma área para caçar. Se tiver como cultivar, eu daria ainda alguns recursos. Algumas galinhas, alguns bois, para você ter carne de vaca, para você ter carne de cada coisa, né? Um criadourozinho de tilápia, uma, uma caixa d'água e instruções para cada um de como criar. Pronto. Aí mesmo que você não saiba, você ainda vai ter um mínimo de instruções, sabe? Eu tô fazendo aqui uma experiência utópica, uma experiência bem disruptiva, digamos assim, né? Queriam mudar os parâmetros do mundo, porque é o que eu falei com ele. Isso mudaria os parâmetros da sociedade. Eu falei, aí é que tá. Não teria mais sociedade. Que não teria mais o contrato social, não teria mais a, a convivência com o outro. Cada um ia viver sozinho daquilo que quer fazer e acabou, sabe? E é curioso saber que se a gente quiser, né? E lógico, isso dentro de alguns limites, porque o trabalho limita isso, a vida que a gente tem que levar para ganhar dinheiro limita isso. Mas dentro de um determinado limite, a gente pode fazer isso. Se você quiser, você aí que está me ouvindo, se você quiser, cara, você não fala com ninguém, não tem rede social, ou tem a rede social, mas não posta nada, que é basicamente o que eu faço. Não posto muita coisa. Não tem relacionamento, não fala direito nem com os pais, não fala com ninguém, vive a sua vida completamente isolado e solitário. E isso não quer dizer que você não vai ter experiências, tá? Você pode ir no museu sozinho, assistir um filme sozinho. Ah, mas não tem graça. Então você admita para si e para o mundo todo que você depende emocionalmente também de outras pessoas para sua vida ficar mais colorida, né? Às vezes a gente precisa desses momentos de reflexão para entender que, cara, beleza, eu sou autossuficiente, eu me amo e tudo mais, mas será que tem graça aí no estádio de futebol sozinho? Cada um torcer sozinho, na sua, fazer suas coisas sozinho, fazer suas coisas sozinho, num show sozinho, ir num museu sozinho. Todas as experiências serem individuais e nada você fazer com outra pessoa. Será que tem tanta graça assim? A vida dessa forma? Ou será que não começaria a ser um pouco mais cinza a vida dessa forma? Não seria um pouco mais, sei lá, até mais chata mesmo, vai? Seria uma vida mais chata, mais monótona. Uma vida sem graça, a vida dessa forma. Será?
Então, são aí questionamentos que as pessoas podem se fazer, né? E que eu trouxe isso para esse vídeo de uma forma nessa utopia. Mas, cara, nada é tão impossível assim. Como bem que seria possível de fazer, mas eu acredito que nem todos iam aguentar viver sozinhos, sabe? Começa daí. Nem todos iam aguentar viver sozinhos. Algumas pessoas vão pirar, sabe? Tem pessoas que estão bem vivendo com outras pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto da minha individualidade. Estou nesse momento morando sozinho, vai fazer 2 meses. Para mim não tem sido uma experiência totalmente ruim. Eu sempre gostei de ficar sozinho. Mas eu também gosto de conviver com outras pessoas em um dado momento. Eu gosto de ter alguns momentos que vão exigir que eu tenha companhia. Eu estou aqui, você vai ouvir um barulho de água aqui, né? Como o podcast é um podcast baixa renda, cara. Então não dá para eu parar. Eu não tenho nem, hoje em dia, o luxo de ter o tempo de fazer esse podcast e só me dedicar a ele. Eu tenho que trabalhar, viver, fazer um monte de coisa. E eu tenho que fazer isso enquanto me arrumo para o trabalho, que é o único tempo que eu tenho para fazer isso aqui. Então, se é o único tempo que eu tenho, por que não, né? Pelo menos vai sair alguma coisa. Eu estou tentando entregar algo aqui para vocês. E bem do estilo puro off mesmo, sabe? Uma coisa bem fora do comum. Uma experiência fora do comum. Porque aí vai, né? Aí eu vou falar sobre algo que eu tava falando num podcast que acabou não indo ao ar, né? Mas que eu gravei alguns dias atrás, ainda nessa semana. Hoje é dia 28 de março. Eu gravei lá pra segunda-feira, então. E eu tava falando sobre esses formatos de vídeos que são feitos para você. Primeiro, para maciar o seu ego, principalmente se tu é um jovem dinâmico. Ele foi feito para maciar o seu ego. Segundo, que é um formato de vídeo que ele é o formato certo, é o que o YouTube gosta. Vídeo de 8 minutos, vídeo com bonequinho, né? Com bonequinho narrando uma historinha, com voz de inteligência artificial, porque a pessoa ela não tem nem culhão para falar e falar com a própria voz dela, com as próprias palavras dela. Esse texto, com certeza, gerido e gerado por inteligência artificial. Então, é um conteúdo totalmente enlatado. Mas é isso que o povo gosta hoje em dia. Eu acho que hoje o mundo está da forma que as pessoas querem. Não tem nada no mundo que não esteja da forma que as pessoas realmente querem. As pessoas realmente querem tudo que está aí acontecendo. Ah, Leandro, do que você está falando? Eu não queria que o mundo tivesse assim. Eu não queria que as coisas estivessem assim, desorganizadas, que as pessoas estivessem assim, dessa forma, que as coisas estivessem tão desordenadas, o preço das coisas estivessem caras. Cara, sim, tem algumas pessoas que não fazem parte dessa construção que está aí, né, dessa realidade, né, na verdade, que está aí do mundo. Mas a maioria do mundo, né? Quem faz parte da maioria do mundo quer um mundo assim. É exatamente desse jeitinho, cara. Sei lá. Você já parou pra pensar que é assim, sabe? Que as pessoas querem um mundo assim e que elas estão bem com um mundo assim, de influenciadores vazios, de a morte da música, da cultura musical, de qualidade, tudo ser produzido com autotune, sem perspectiva nenhuma. A morte até de uma produção. E aí, acabou a bateria do meu fone, né? Então vai ter uma mudança aí na qualidade do áudio. E parece que as pessoas querem isso, esse conteúdo enlatado, elas querem. Elas querem. Porque não tô dizendo que você tem que consumir o meu conteúdo porque é o meu que é legal. Mas, digamos assim, o meu conteúdo, ele se aproxima mais do que seria arte em vídeo do que um vídeo de 8 minutos de um bonequinho falando como eu assisti essa semana. É a psicologia por trás das pessoas que não gostam de futebol. E aí, entre aspas, está escrito: você é especial. Esse título já começa errado. Não, cara.
Você que não gosta de futebol, você não é especial por não gostar de futebol. Tá entendendo? E é isso que o título sugere, que o vídeo vai dizer lá na frente. Que você que não gosta de futebol tem uma mentalidade privilegiada. Você não se entrega a essas coisas. A cultura do Brasil. É basicamente... Cara, esse vídeo, ele é típico roteiro de um jovem de 15, 16 anos que tem outros interesses além do esporte, futebol, da cultura normal, a cultura de massa, né? Dita lá na sociologia, né? A cultura de massa, a cultura coletiva. Ele tem essa cultura nova, essa cultura que é de odiar tudo que é popular, a música popular, o futebol que é popular. E isso já existe no mundo há muito tempo, cara. Não é porque você tem 15, 16, 17, 18 anos e agora você é o revolucionário por não gostar de futebol, não gostar dessas coisas, não. Cara, sempre existiram pessoas que não gostaram de futebol. Na minha época tinha uns garotos que não gostavam também. E eu já vou fazer 30, tem gente que já vai fazer 40 e já tinha também, tem gente que vai fazer 50 ou 60 e por aí vai. E já tinham pessoas que eram meio anti-cultura de massa, sabe? Não gostavam de futebol, não gostavam de MPB, não gostavam de... Às vezes não gostavam nem de jogos. Mas quer que eu te diga mais ou menos qual é o teu perfil? Eu não gosto de futebol, porque futebol é alienação. Em certa forma, é até ele insinuou no vídeo, inclusive, que é até um desvio de caráter você gostar de futebol porque é algo coletivo e que todo mundo gosta. E, portanto, é um desvio de caráter, porque você é meio, eu sou Maria vai com as outras. E se você realmente gosta de futebol, porque você gosta pra caraca desse esporte, você ama futebol. Todo mundo tem interesse por alguma coisa. Até as pessoas mais frias, até os psicopatas vão ter interesse por algumas coisas, sabe? É só você botar sua cabecinha pra raciocinar e entender isso. Quer ver? Você não gosta de futebol. Talvez você goste de basquete, talvez você goste de Fórmula 1, talvez você não goste de esporte nenhum, mas talvez você goste de jogos, né? Que são os e-esportes, né? Ou talvez não, mas você provavelmente gosta de hentai. Talvez não, talvez você goste de literatura. Talvez você seja aquele Red Pill clássico, como é que é mesmo? Aquele Shed nórdico, né? Como vocês gostam de se autodenominar. Os caras, os... Como é que é mesmo? Os caras que participavam das cruzadas lá com uma missão nobre no mundo e tudo mais. E você realmente acha que a sua vida tem um propósito maior, um propósito divino e tudo mais. Ou não, às vezes você só é anti-futebol, mas gosta de basquete mesmo e tem raivinha de futebol, porque todo mundo gosta de futebol e ninguém gosta do seu esporte. É uma coisa bem infantil, uma coisa de criança. Ou tipo, eu gosto de anime e não gosto de futebol. Tá, beleza. Se interessa por anime, não se interessa por futebol. Você não é mais especial que alguém porque o fulano gosta de futebol e você gosta de anime. Mas no geral, as pessoas que gostam de futebol são mais burras e tudo mais. Não, é porque durante essa amostragem de futebol que tem muitas pessoas, você vai ver muita pessoa de periferia, que não teve acesso à educação e tudo mais. E realmente vão ser pessoas que não têm um maior intelecto, né? Mas ao mesmo tempo, você também vai ter pessoas que gostam de anime, gostam de outras coisas, são mais nerdolas, assim, são mais anti-futebol, né? Porque é meio que esse perfil, né, que não gosta de futebol. É mais o nerdola lá, que tem ódio de futebol, tem ódio de mulher, que gerou essa Red Pill, gerou essa merda toda, sabe? E também tem pessoas que estão ali e são burras. Tanto que você tem que fazer um vídeo no formato de bonequinhos falando com uma vozinha de inteligência artificial e com uma linguagem nada rebuscada, porque senão a pessoa não vai entender. Então admita que o seu público também é burro, por mais que você, o dono do vídeo, seja um cara inteligente e que teve a sacada de dizer, pô, e se eu fizer um vídeo sobre uma característica que eu sei que algumas pessoas têm e eu fizer elas se identificar com isso, sabe? Eu não faço vídeo buscando que alguém se identifique com o meu pensamento, com as minhas ideias, sabe? Até porque eu não falo nem sobre ideais aqui, eu falo sobre o dia a dia, eu falo sobre qualquer merda, eu brinco aqui, entendeu? Mas você que tá aí falando a sério
sobre a psicologia por trás das pessoas que não gostam de futebol. Você acha que realmente tem uma grande psicologia por trás dessas pessoas? Ou era só assim, realmente não se interessam por algo que muitas pessoas se interessam? Eu também não me interesso por um monte de coisa que muita gente se interessa. Quer ver um exemplo? Big Brother. Não faço ideia de quem tá lá dentro, do que tá acontecendo. Eu sei que é um programa que existe, tá lá na Globo e tudo mais. Sei nem qual edição que tá, não sei qual é o prêmio, não sei quem tá lá direito, sabe? E isso vai pra um montão de outras coisas que tem um público gigantesco, mas que eu não me interesso. Quer um outro exemplo? A música pop, essas divas pop, é um movimento que movimenta bilhões de pessoas, né? Não são nem milhões, bilhões de pessoas. E eu não faço ideia de metade desse movimento. Conheço algumas artistas, né? Porque eram da minha geração, era da música boa que eu curtia. E hoje em dia eu não conheço mais. Então não se acha especial por não gostar de algo que muita gente gosta. Não bota lá, você é especial. Não, cara, você não é especial, até porque tem um montão de gente na rua que é igualzinho a você que nem gosta de futebol. Não é só dizer assim, eu não ligo pra futebol. Tem gente que não liga, um montão de gente não liga. Não é o fato de gostar ou de não gostar, só não liga. Não sabe, não procura saber. E tem um montão de gente também, mas um montão que não gosta mesmo, que tem ódio, que acha horrível, que acha deplorável. E é isso, sabe? É... Então, dentro dessa experiência que eu falei lá no começo do podcast, né, de cada um viver na sua casa, provavelmente desses 2,5 campos de futebol, primeiro você usa outra unidade de medida, não campos de futebol. O brasileiro usa campos de futebol naturalmente como unidade de medida e todo mundo entende mais ou menos a dimensão que seria. Para você ver o quanto aqui digamos assim, a cultura do país é baseada na cultura do futebol. Porque a gente fala, isso aqui mede um campo de futebol mais ou menos. E a pessoa sabe qual é o tamanho. Agora, será que se eu falar isso aqui mede não sei quantos hectares, será que a pessoa tem ideia do que é um hectare? Não, mas um campo de futebol as pessoas sabem qual o tamanho aproximado, vai. Entendeu? Porque isso aproxima a pessoa de algo que ela já está habituada a ver. E por mais que você não esteja habituado a ver um campo de futebol, jovem dinâmico, porque eu conheço um jovem de 15 anos agora, que vai fazer 15 anos, e que não dá a mínima para futebol. Mas ele também não é o cara que diz que odeia futebol. Ele não se acha especial por não gostar de futebol. Pelo menos eu acho, sabe? Ele é só um cara que, tipo, futebol, beleza. Não é muito o jogo que eu curto, mas beleza. E ele tem os interesses dele, ele vive a vida dele e ele só, tipo, tá, não, futebol não é minha praia. É como se fosse algo que ele não dominasse. Ele não tem orgulho de algo que ele não domina. Ele, na verdade, ele nem constrangimento, porque não tem como você dominar tudo. É só tipo, tá, futebol não é aquilo que eu domino mais. Então, se tiver uma discussão sobre futebol ali na mesa, eu vou ficar mais quieto, porque eu não sei muito. Acabou. Esse é o problema de algumas pessoas. Elas querem dominar tudo, conhecer sobre tudo, e aquilo que elas conhecem, não conhece direito, e passa uma determinada idade, elas vão dizer que não gostam, sabe? Porque elas simplesmente não entenderam, nunca procuraram se interessar direito. Mas se elas não sabem é porque não é bom. É porque elas não gostam. E cara, para de usar essa régua. É a última dica, até porque eu vou encerrar aqui. Para de usar a sua régua de mundo, a sua régua, né? Que você mede o mundo. E o seu pau que tem provavelmente 9 centímetros a 12 no máximo. Mas para de usar ela para medir o mundo de outras pessoas, a visão de outras pessoas. Você tá me entendendo? A sua visão de mundo, ela é limitada ao seu quadrado, aos seus 2,5 campos de futebol. Mas lembre-se que existem mais 8 bilhões e 300 mil quadrados iguaizinhos aos seus do mesmo tamanho. Pense que cada quadrado desse é uma área de conhecimento que cada pessoa tem. E que você conhece esses 2,5 campos de futebol. Fulano conhece outros 2,5 campos de futebol. E ali dá para você botar ali dentro daqueles gráficos, diagramas de imagem, né? Em que há uma interseção entre as duas áreas, né?
área A, área B, área C. E elas formam. Ali tem uma área que é em comum entre elas, sabe? Que elas atingem o mesmo ponto. Acho que deu pra entender, né? É... E por mais que às vezes o universo de muitas pessoas sejam bem parecidos e que as áreas sejam quase sobrepostas umas às outras, cada um também tem sua singularidade, tem seu momento ali mais íntimo, sabe? É aquilo que dá personalidade pra ela. Então, para de medir a sua régua de mundo na sua areazinha de 2,5 campos de futebol, como se tivesse que ser igual a minha área dos meus 2,5 campos de futebol, que são outros 2,5 campos de futebol bem distantes do seu, sabe? Ou do outro, e assim vai, porque tem 8 bilhões de áreas iguais a essa. Tá me entendendo? É isso, cara. Vou começar meu dia e espero que isso tenha feito o dia de alguém também começar de alguma forma.